Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje, segunda-feira, dia 14 de julho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para a guerra comercial. Lula cria comitê para avaliar sobretaxa de Trump e conversará pessoalmente com empresários. O presidente se encontra com ministros na noite de domingo, que foi ontem, na verdade ele já se encontrou, para traçar a estratégia de negociação com os Estados Unidos. E a entrevista do Folha de São Paulo desta segunda: negociação das tarifas precisa acontecer fora do campo político, diz o ex-assessor de Obama. E taxas são sobre Bolsonaro, mas gestão não deve ceder integridade institucional, afirma ex-embaixador. E Barroso rebate Trump em carta e diz que sanções são fundadas em compreensão imprecisa dos fatos. E o próximo assunto: tarifaço é oportunidade para o governo Lula acertar a comunicação. Já nos dois textos dos editoriais em destaque, dizem o seguinte: proposta de novo Código Eleitoral traz risco de retrocessos. Texto de dispositivos nefastos é debatido com pouca melhoria. Troca incremental seria ideal. Já o próximo texto: debate estéril em segurança pública. Exclusividade de lei federal é retirada de PEC. Alguns gestores apoiam regra penal estadual. Já neste carrossel de imagens desta segunda-feira, temos aqui a primeira foto que vai falar sobre a destruidora de mundos. Há 80 anos, primeira explosão de uma bomba atômica marcou o início de uma nova era. Com o teste Trinity, humanos se tornaram capazes de destruir a própria biosfera. E ainda falando sobre meio ambiente, temos aqui um assunto: presente misterioso. Se uma orca deixar uma presa perto de você, talvez ela queira dividir a refeição. Motivação para contato pode estar ligada à curiosidade ou também a instinto assassino. E sobre esportes, temos um destaque para o futebol feminino. Com Marta titular, Brasil estreia na Copa América com vitória por 2-0 contra a Venezuela. Em busca do 9º título no torneio, seleção agora enfrenta a Bolívia. E ainda falando sobre futebol, temos um assunto: derrota em casa. Corinthians leva gol no último lance da partida, disputada em Itaquera, e perde para o Bragantino, terceiro colocado no Brasileirão, por 2-1. Agora, saindo da editoria de esportes, vamos para o próximo destaque, que é para o Congresso Nacional. Bolsonaristas alegam que a anistia reverteria tarifaço de Trump e Câmara resiste. Para integrantes do Centrão, chancelar a medida seria ceder à ameaça estrangeira. Já o próximo destaque: Bolsonaro mira a TSE como tática para justificar planos golpistas e se afasta até da própria defesa. O ex-presidente reitera as acusações ao tribunal para se contrapor à ação no Supremo Tribunal Federal, em que é réu. E nos Estados Unidos, Trump é vaiado na final da Copa do Mundo de Clubes. E falando sobre esporte, Chelsea surpreende PSG, decide no primeiro tempo e conquista mundial. Alvo de investigação de Trump, Biden diz que autorizou o uso de caneta automática no governo. Segundo o democrata, republicano é vingativo e cria polêmica para desviar a atenção de falhas. E no Folha Jus desta segunda, o ministro Alexandre de Moraes dá uma nova ordem ao Rumble e plataforma aciona a Justiça dos Estados Unidos contra a decisão.
O ministro determina o bloqueio das contas de Constantino e a empresa diz que não cumprirá essa decisão. Já em São Paulo, que é o próximo destaque do Folha, diz que furtos aumentam na região da Cracolândia e na Sé, em mês de dispersão de usuários. A gestão Tarcísio afirma acompanhar índices. E Prefeitura diz que GCM realiza patrulhamento. Também temos mais um destaque para o Congresso Nacional. Emendas crescem 170 bilhões de reais em 10 anos e expõe disputa entre governo, Congresso e Supremo. Aumenta a pressão para a mudança do modelo que reserva 54,2 bilhões de reais para o ano eleitoral. E falando sobre cicatrizes do Pantanal. Ribeirinhos que vivem em locais do Pantanal têm acesso precário à saúde e sofrem com queimada. Na editoria internacional, temos um destaque para a União Europeia. Itália vê alta recorde de entrada de imigrantes e saída de jovens formados em crise demográfica. Duplo vai e vem migratório aparece interligado na dinâmica do mercado de trabalho interno. E na seção Pare para Ler, do Folha desta segunda, barra de proteína com colágeno diminui apetite de pessoas com obesidade, mostrou uma pesquisa. Conclusão traz mais evidências para a tese de que o colágeno modificado pode provocar um efeito positivo no processo de perda de peso. E nos especiais, vamos derrubar o mito de que investir é algo apenas para ricos, diz economista no curso Casa Folha. Já no Folha Estudantes, inscrições para o FIES começam nesta segunda, dia 14 de julho. E saiba também o que é necessário para participar. E no caderno Todas, Elisete Cardoso, voz do samba e da bossa nova, é homenageada em 2 shows gratuitos no IMS. E na agência Einstein, dieta pode influenciar na idade da primeira menstruação. Agora, na editoria de economia, o Folha nos traz aqui estes 4 destaques. A primeira é para a infraestrutura. Imposto maior sobre debênture de infraestrutura pode impactar leilões e subir pedágio, diz o setor. Segmentos como rodovias e saneamento prevêem menor diversificação com nova medida provisória. Já o próximo assunto, abono do PIS/PASEP é liberado para os nascidos em setembro e outubro. E profissionais com vínculo formal no ano de 2023 podem receber o benefício e também entenda como. E sobre mercado imobiliário, o leilão de 2.115 imóveis da Caixa começa nesta segunda. Primeira fase reúne unidades com valor de avaliação e as próximas oferecem descontos. E agora, ainda falando sobre a Caixa, nós temos aqui esta matéria em destaque dizendo que a Caixa deve injetar mais 138 bilhões de reais em créditos imobiliários no ano de 2025, de acordo com Carlos Vieira. O presidente do banco afirma que a linha para a reforma terá taxa mais baratas e prazo maior. Na área da política, oposição entulha governo Lula com pedidos de informação, os chamados RICs, no ano de 2025. O número cresce em relação a anos anteriores, impulsionado pelo deputado Silas Câmara. E no caderno de equilíbrio, não binários relatam falta de entendimento até por psicólogos. Desconhecimento limita acesso dessas pessoas a serviços de saúde mental e aumenta também a exclusão. E o próximo assunto:
Especialistas explicam como as técnicas de respiração impactam o desempenho na atividade física. Agora, falando sobre comida, aprenda a receita fácil para fazer um bolo de laranja sem o uso do ovo. Os destaques internacionais desta segunda, o primeiro é para a guerra no Oriente Médio. Estudos contraditórios sobre o número de mortos em Gaza alimentam guerra de versões. E o míssil de Israel atinge crianças palestinas que buscavam água. Agora sobre a França, Brasil é tema do show que marca o dia da queda da Bastilha, data nacional da França. O espetáculo com fogos e 1.100 drones em Paris faz homenagem ao ano do Brasil lá na França. Já o próximo assunto, Estados Unidos não atenderam a milhares de ligações de sobreviventes de enxurradas no Texas. A FEMA, que coordena a resposta a desastres, não consegue reagir após corte de gastos. Na editoria agora de Cotidiano, USP, que é a Universidade de São Paulo, tem menos de 4% de docentes negros e presença indígena estagnada, de acordo com a análise. E, por outro lado, a universidade afirma aplicar medidas para ampliar a diversidade. Agora, falando sobre meio ambiente, temos aqui este assunto que trata da mudança climática. União Europeia quer que China adote ações climáticas mais ambiciosas. O comissário pede que chineses cortem emissões e reduzam a dependência do carvão. Ainda falando sobre meio ambiente, avanço do mar na costa da Amazônia reduz habitat para aves migratórias. Na editoria de saúde, Câmara dos Deputados pode votar exame para médicos recém-formados nesta segunda-feira. Proposta prevê a aplicação obrigatória de uma prova nos moldes da OAB. E por último, o Folha de São Paulo aqui nos apresenta estes 3 destaques na área da cultura. A primeira, se ela fosse real, estaria cheia de seguidores, diz Karen Hill sobre vilã que faz em Wicked. Próximo assunto, montagem de Don Giovanni no Festival da França acerta ao preservar protagonista. E na sessão multitela, Marisa Hort no Roda Viva e Sonic 2. O que ver na TV e no streaming nesta segunda-feira. Já no jornal Estado de São Paulo, nós temos aqui no alto da capa um destaque para a área do esporte. João Pedro cava lugar na seleção com um novo golaço pelo Chelsea, campeão mundial. Time inglês venceu o favorito PSG por 3-0, com 2 gols de Palmer e o último do brasileiro de 23 anos, que está segurando aqui nesta foto o troféu. Treinador do Brasil, Carlo Ancelotti, foi ao estádio. Já a manchete desta segunda-feira, dia 14 de julho, é sobre guerra comercial. Protecionismo afasta recurso estrangeiro de países emergentes. Tarifaço reforça onda que ameaça investimento externo direto, que é um ponto sensível de nações como o Brasil. A taxação de 50% ao Brasil pelos Estados Unidos, prevista para vigorar a partir de agosto, a maior alíquota anunciada nesta leva por Donald Trump, pode ter como impacto mais nocivo o agravamento na redução do investimento externo. Países ricos já têm ampliado o protecionismo desde a crise financeira global dos anos 2000. Restrições sobre importações de emergentes cresceram a média anual de 8% entre 2009 e 2023.
e o protecionismo deve acelerar o fluxo, inibindo investimentos diretos nesses países, segundo o BIS, o pai dos bancos centrais, com sede lá na Suíça. Já na editoria Metrópole, temos aqui um caso que fala sobre saúde social. A cada hora, 100 morrem no mundo de causas ligadas à solidão. Relatório da Organização Mundial da Saúde estima cerca de 871 mil mortes anuais entre 2014 e 2019. E ainda falando sobre saúde, temos aqui um assunto que vai falar sobre os hábitos. Inflamação crônica tem relação com o estilo de vida, de acordo com pesquisa. Quadro não seria intrínseco ao envelhecimento, isso de acordo com um estudo publicado na Natural Aging. Também temos um assunto falando sobre material contra-tarifaço, agora na política. Rede do PT abastece influenciadores com conteúdo político gerado por inteligência artificial. O grupo conta com integrantes do Instituto Lula, da Fundação Perseu Abramo e de sindicatos. Também temos ainda sobre política nacional. Bolsonaro diz que anistia até agosto a acusados de golpe evitaria tarifaço. Ex-presidente defendeu abertamente perdão entre irmãos para garantir paz na economia. E temos aqui duas notas em destaque na capa do Estadão. A primeira nota diz o seguinte: Lula 3 é o triunfo da ineficiência. Na análise do Tribunal de Contas da União, de 10 programas, só o Bolsa Família atingiu as metas. E a segunda nota em destaque: inflação não é brincadeira. Na editoria de esporte, sobre tênis, a primeira vez de Sinner em Wimbledon. Italiano vence o espanhol Carlos Alcaraz por 3-1 de virada, 35 dias após perder para o rival em Roland Garros. E sobre a Copa do Mundo de 2026, Cazé TV supera a Globo e transmitirá os 104 jogos. Na editoria internacional, temos um destaque que fala sobre o antigo tormento. Invasão da Ucrânia estimula a volta das minas terrestres. Já na editoria de Economia e Negócios, após uso de inteligência artificial, organização muda diretrizes do Festival Cannes Lion. E por último, no Caderno de Cultura, nós temos aqui uma entrevista que aconteceu com Nazi, que é o vocalista da banda de rock Ira. Não sou um cara briguento por natureza. Agora, no jornal O Globo desta segunda-feira, no alto da capa, temos um destaque para esportes. Beirou o ridículo. Críticas duras de Felipe Luiz a Pedro após vitória do Flamengo tiveram aval da diretoria. E ainda falando sobre futebol, Chelsea surpreende PSG e vence o Mundial. Após um primeiro tempo avassalador com 3 gols, o time inglês venceu o francês e tornou-se o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos. Com 2 gols de Cole Palmer e um do brasileiro João Pedro, recém-contratado, o Chelsea sai da competição com o equivalente a 648 milhões de reais em prêmios. E Carlos Eduardo Mansur escreve para a editoria de esportes o seguinte texto: confrontos raros e surpresas tornaram a Copa um ótimo produto. Já a manchete de hoje vai falar sobre guerra comercial e ideológica. Tarifaço de Trump ameaça aumento de exportações da indústria para Estados Unidos. Geraldo Alckmin
promete para amanhã, terça-feira, dia 15 de julho, decreto que regulamentará a lei de reciprocidade. Depois de um primeiro semestre em que as vendas industriais brasileiras para os Estados Unidos bateram recorde e chegaram a 16 bilhões de dólares, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a AmCham, estima um freio na alta caso o tarifaço de 50% anunciado pelo presidente Donald Trump realmente entre em vigor em 1º de agosto. E abre aspas, tem o potencial de inviabilizar parte expressiva das exportações, fecha aspas, disse a entidade. E ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo editará até terça, que é amanhã, a regulamentação da Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. E sobre política, Barroso contesta taxas e nega perseguição a Bolsonaro. O presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou em carta que os anúncios feitos por Donald Trump se baseiam em compreensão imprecisa dos fatos e defendeu a corte. No Brasil de hoje, não se persegue ninguém. E o próximo assunto diz que Lula ironiza presidente americano com jabuticaba. A primeira-dama Janja publicou vídeo ontem em que o presidente Lula se dirige a Donald Trump com ironia. E no vídeo ele diz o seguinte: duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. E pela primeira vez, ex-presidente fala em impacto negativo da medida. O ex-presidente defendeu mais uma vez a anistia, mas agora falou em tom crítico contra o tarifaço. E abre aspas, não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%, fecha aspas, disse Bolsonaro. E a crise gera trégua entre Congresso e Planalto. Depois das trocas de farpas após a derrubada do decreto do governo sobre o IOF, Senado, Câmara e Planalto interromperam os ataques e se uniram na defesa do país contra as medidas de Trump. Agora, o próximo destaque é na editoria do Rio de Janeiro. Rocinha, maior fortaleza do tráfico, tem 1,5 mil fuzis. Arsenal nas mãos dos traficantes na favela da Zona Sul do Rio é até 7 vezes superior ao de um batalhão da Polícia Militar. Nas últimas 5 décadas, o mercado ilegal de armas no estado se transformou com compras no atacado e a montagem de cópias de fuzis de modelos americanos. E no Brasil, a média da redação do Enem sobe, porém, notas altas caem. Desempenho médio alcançou o patamar mais alto desde 2018, enquanto o percentual de alunos com notas acima de 900 recuou de 10,7% para 7,24% em um ano. Para especialistas, alunos aprenderam a metodologia para tirar uma boa nota na redação, o que não significa escrever melhor. Também temos um próximo assunto dizendo que no Rio, caiçaras temem venda de terrenos em Paraty. Herdeiros de empresário português leiloam 32 áreas em ilhas, praias e em costas, e boa parte ocupada por moradores há gerações. Na editoria de saúde, o chocolate amargo e os benefícios para o coração. Estudos também indicam que alto teor de cacau pode controlar níveis de ansiedade e também melhorar
o humor. Fernando Gabeira escreve o seguinte texto para o jornal Globo: a urgência da adaptação a eventos climáticos extremos. E Miguel de Almeida também escreve: Lula nos ensinou a odiar e agora é guerra pobres versus ricos. E por último, um destaque do segundo caderno: o que pensa o maior nome do cinema japonês atual, conhecido por retratar famílias que fogem dos moldes tradicionais, o maior cineasta japonês contemporâneo e vencedor da Palma de Ouro em 2018, ganha mostra no CCBB do Rio. Diz que seu trabalho faz críticas à sociedade e recomenda 3 filmes para quem não conhece a sua obra. E que nós podemos ver a imagem do diretor japonês. Agora, no Correio Brasiliense, no alto da capa, nós temos aqui 2 destaques para a editoria de esportes. O primeiro diz que Fadinha brilha na esplanada. Prestigiada nos bastidores pelo carismático Zé Gotinha, como podemos ver aqui nesta imagem, a olímpica Raíssa Leal dominou a etapa de Brasília da SLS Takeover e faturou mais um título nos campeonatos de skate. E a maranhense de 17 anos parabenizou o brasiliense Felipe Gustavo, campeão das provas masculinas, e exaltou o apoio da torcida na capital do país. E a Raíssa Leal disse o seguinte: foi muito divertido, com esse público enorme, todos vieram se divertir. Já o segundo destaque deu Chelsea. Diante do polêmico presidente dos Estados Unidos, a equipe inglesa surpreende o favorito PSG, aplica baile de 3-0 e fatura o título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a manchete desta segunda-feira: Lula monta estratégia para reagir ao tarifaço de Trump. Reunião no Alvorada discute o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade. E a proposta deverá ser assinada até amanhã e permitirá retaliações às medidas protecionistas adotadas pelos Estados Unidos. E o próximo assunto é falando ainda sobre política. Mudança do IOF volta à mesa de discussão. Governo e representantes do Congresso se reúnem amanhã no Supremo para conciliar sobre as novas regras para a cobrança do imposto. E o Palácio do Planalto defende manutenção do aumento proposto e ameaça cortar as emendas. Parlamentares rechaçam nova carga tributária e alegam desvirtuação do tributo. E falando sobre economia, a geração Z aposenta carteira de trabalho. Na editoria de cidades, o artesanato brasiliense invade tradicional feira lá em Pernambuco. Artistas locais usam elementos do cerrado para criar peças decorativas que estão expostas da 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato, ou FENEARTE, em Olinda, lá em Pernambuco, por onde devem circular mais de 320 mil pessoas nos 12 dias de evento. E falando sobre meio ambiente agora, temos aqui este destaque que fala que o mangue é o berço da Amazônia. Manuel Matos de Souza, que está em destaque na capa do Correio, catador de caranguejos e morador da Vila dos Pescadores, lá no Pará, representa a luta dos povos da região para preservar um dos biomas mais delicados aqui do nosso país, que é, no caso, o mangue. E no caderno Diversão e Arte, álbum recém-lançado de Lued Luna, mistura jazz e muito amor. E sobre mortes trágicas.
4 pessoas perderam a vida neste fim de semana em acidentes de trânsito lá em Brasília. E por último, no Correio Brasiliense, temos um destaque para a limpeza. Voluntários fazem faxina no Parque de Águas Claras. Agora, nós vamos acompanhar quais são os destaques desta segunda do jornal cearense O Povo. A manchete de hoje é sobre meio ambiente. 10 praias no Ceará têm risco de acidentes por erosão em falésias. Plano de ações de contingência para riscos associados a ambientes de falésias no Ceará orienta sobre procedimentos em caso de riscos em falésias. E municípios tentam harmonizar turismo e também a preservação. E sobre esportes, um destaque para o Clássico Rei. O Ceará vence o Fortaleza com gol de Galeano pela Série A e mantém o tabu. Também, ainda falando sobre futebol, temos o Mundial de Clubes. Chelsea faz 3-0 no Paris Saint-Germain e conquista primeira edição do novo modelo do torneio. E nas páginas azuis do jornal O Povo, fez uma entrevista com Flávio Torres, o doutor em física e aviador que liderou o trabalhismo aqui no estado do Ceará. E na área da política, temos um destaque para o conflito entre o Brasil e os Estados Unidos. Lula ironiza Trump e Bolsonaro insiste na anistia. Na economia, o Expocrato 2025 projeta movimentar 140 milhões de reais em negócios lá no Cariri. E em cidades sem repasse adequado, 600 pacientes com câncer estão na fila em Fortaleza. Já no jornal Valor Econômico, no alto da capa, temos aqui estes 3 destaques. A primeira vai falar sobre esse tarifaço. Para Rubens Recupero, se taxação de 50% for de fato adotada, ela tornará o comércio quase inviável. Já para mudanças climáticas, países insulares vão ao Tribunal de Haia pedir que as nações poluidoras respondam por seus atos. E na área do marketing, que também é destaque, é essencial diferenciar uma tendência passageira de uma mudança real de comportamento, diz Renata Comide. E a manchete do Valor de hoje é para o comércio exterior. Importações de bens da China cresce 22% no semestre e responde por 26,3% do total. Já as compras de produtos americanos subiram 11,5%. Mesmo com alta, fatia de mercado dos Estados Unidos ficou em 16%, a segunda menor em 10 anos. A importação pelo Brasil de produtos americanos fechou o primeiro semestre perto do menor nível em uma década, em um mercado cada vez mais dominado pela China, mesmo em bens como carros, motocicletas, freezers e fogões. De janeiro a junho, o Brasil importou 21,7 bilhões de dólares dos Estados Unidos, 11,5% a mais do que no mesmo período de 2024. Porém, a fatia no total ficou em 16%, que é o resultado que só é melhor nos últimos 10 anos que os 15,5% do primeiro semestre do ano passado, em 2024. E em 2022, essa fatia era de 19,3%. E com a busca por novos mercados, sob a ameaça das tarifas do presidente Donald Trump, a China vendeu para cá 35,7 bilhões de dólares em bens nos primeiros 6 meses deste ano, ou 26,3% do total comprado
pelo Brasil, um recorde em alta de 22,2% sobre o mesmo intervalo de 2024. Isso, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. E no ano passado, a China se tornou a maior exportadora de carros aqui para o Brasil, mesmo com a tarifação dos veículos elétricos. E a forte entrada de produtos chineses passa também pelos segmentos de eletroportáteis e eletroeletrônicos e tem ganhado importância para o gigante asiático. E no primeiro semestre deste ano, a importação brasileira de veículos chineses somou 2,05 bilhões, abaixo dos 2,58 bilhões de dólares de iguais meses de 2024. Porém, 713% mais que no mesmo período de 2023. A Argentina, tradicional fornecedora brasileira, ficou bem atrás no ranking deste ano, com 844 milhões de dólares vendidos. E entre 2022 e 2025, o Brasil passou de 17º maior mercado dos veículos chineses para o 6º lugar, representando 5,6% do total. E essa história se repete em vários eletroportáteis e eletroeletrônicos presentes nas casas dos brasileiros. No ano com o segundo verão mais quente da história aqui do país, atrás apenas de 2024, a importação de aparelhos de ar-condicionado da China somou 498,5 milhões de dólares de janeiro a junho, com alta de 67% em relação ao mesmo período de 2024. E o Brasil passou de 15º maior cliente dos itens chineses para o 7º de 2022 a 2025. E finalizando o texto, Lia Valls, da UERJ e do FGV Ibre, destaca que a compra de produtos chineses tem aumentado a taxa bem acima do total das importações, com alta forte dos volumes e também queda de preços. E o próximo destaque diz que a regulamentação da reciprocidade deverá sair até amanhã. A regulamentação da Lei da Reciprocidade Econômica deve sair até amanhã, disse ontem o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Segundo ele, o governo continuará trabalhando junto ao setor privado para reverter a taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos, prevista para entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. E assim, há uma expectativa de que o governo formalize também nesta semana o comitê para discutir possíveis respostas à tarifa, que contará com agentes do governo e do setor privado. Alckmin afirmou que, antes de aplicar eventuais medidas retaliatórias aos Estados Unidos, o Brasil vai trabalhar no sentido de reverter a taxação através do diálogo, além de recorrer à Organização Mundial do Comércio, a OMC. E, de acordo com ele, a ideia é conversar muito com o setor privado. E o próximo destaque diz que analistas ainda veem espaço para a real se fortalecer. O anúncio de que os Estados Unidos vão implementar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto causou volatilidade nos ativos brasileiros, como o real. E uma parcela dos bancos estrangeiros, porém, ainda mantém as apostas de que os ativos locais podem permanecer em trajetória de apreciação, embora algum aumento de volatilidade seja esperado no curto prazo. É no que aposta o estrategista sênior para a América Latina
do Société Générale, Bertrand Delgado, ao avaliar que os ativos brasileiros devem se recuperar das perdas dos últimos dias. E ele cita elementos positivos, como uma postura conservadora do Banco Central, o ambiente externo favorável de fraqueza global do dólar e uma diferença de juros elevada mesmo, ajustada pela volatilidade. E o Valor Econômico também nos traz aqui um assunto para serviços financeiros. Em entrevista ao Valor, a presidente da Associação Open Finance, Ana Carla Abrão, fala sobre o crescimento do sistema e dos planos para novas ferramentas, como o marketplace de crédito. E abre aspas, não tenho dúvidas de que vamos chegar aos 200 milhões de clientes, e hoje são 57,5 milhões, só pelo fato de que as pessoas estão começando a ver de maneira palpável as funcionalidades e os benefícios. Fecha aspas, disse em entrevista Ana Carla, que está na imagem em destaque. Agora sobre a economia nacional, com impasses do IOF, congelar gasto entra no radar. Aumentar o congelamento de 30 bilhões de reais já realizados nas despesas programadas para este ano é a tendência mais forte no radar da equipe econômica. Caso não seja possível manter o aumento do imposto sobre operações financeiras. E do lado do governo, a confiança quanto ao aspecto jurídico da medida. E, no entanto, a solução passa também por um entendimento com os congressistas. O esforço do Executivo é para romper o impasse que se instalou com o Congresso até amanhã, quando está marcada uma audiência de conciliação sobre o tema no Supremo Tribunal Federal. E o governo insiste na constitucionalidade da elevação do tributo. Já a avaliação majoritária de líderes partidários da Câmara é de que não há espaço para a alta de impostos. E também é destaque o seguinte assunto: PEC pode aliviar aumento do IOF. A Câmara pode votar amanhã proposta de emenda à Constituição que exclui das regras fiscais a despesa com juros e correção monetária de precatórios e requisições de pequeno valor, os RPVs. E, na prática, a medida abre espaço no orçamento e será apresentada como uma alternativa ao aumento do IOF. E mais um assunto agora sobre gestão. O levantamento da Flow Executive Finders mostra que 30 entre as 82 empresas do Ibovespa mudaram o comando nos últimos 2 anos. E abre aspas, substituir o CEO muitas vezes é a maneira mais rápida de sinalizar ao mercado que mudanças estão em curso. Fecha aspas, quem disse foi Tatiana Freitas, da Kingsley Gate, esta que está também em destaque na capa do Valor Econômico. E a próxima chamada de capa, tarifa paralisa negócios para o envio de frutas. Produtores de manga do Vale do São Francisco paralisaram negociações com compradores americanos sobre os embarques que deveriam começar em agosto, com receita estimada de 50 milhões de dólares neste ano. Caso a tarifa imposta pelos Estados Unidos se confirme, a previsão é de que queda de até 70% no volume previsto, no caso que diz que é de queda de até 70%. E o texto continua dizendo que as exportações de frutas para os Estados Unidos alcançaram 148 milhões de dólares. Isso em 2024. E a manga é o item principal, com 36 mil toneladas e receita aí de 45,8
milhões de dólares no ano passado. A expectativa era embarcar 48 mil toneladas neste ano. E o Brasil também exporta uva, melancia, melão e mamão, entre outras frutas. E no valor econômico também temos aqui o seguinte destaque, dizendo que incorporadoras apostam na venda direta. Com crédito escasso, algumas incorporadoras buscaram, no ano passado, uma forma para financiar obras e clientes. A venda direta, sem intermediação de bancos, um modelo que a Rossi usou nos anos 1990, com foco na classe e financiando o cliente em 100 parcelas. E comum em momentos de desinteresse dos bancos, essa modalidade permite que o dinheiro seja levantado com os próprios clientes, muitas vezes investidores, que pagam ao menos metade do valor do imóvel durante a construção, explica Henrique Galo, que é sócio de Direito Imobiliário do Orizo Marques Gabrielli e Coutro Advogados. E abre aspas. A tabela de vendas funciona de forma que ele, o cliente, paga um percentual durante as obras e financia ao final ou quita com recursos próprios. E muitos acabam quitando. Fecha aspas, diz Alexandre Frankel, fundador da Vitacom. Na editoria de política, impasse do IOF pode levar corte no orçamento da União. O aprofundamento do corte de 30 bilhões de reais já realizado nas despesas programadas para este ano é a tendência mais forte no radar da equipe econômica. Caso não seja possível manter o aumento do imposto sobre operações financeiras. Do lado do governo, há confiança quanto ao aspecto jurídico do aumento. No entanto, a solução passa também por um entendimento com a cúpula do Congresso Nacional. E o esforço do governo é para romper o impasse que se instalou entre o governo e o Congresso até terça-feira, que é amanhã, dia 15, quando está marcada uma audiência de conciliação sobre o aumento do IOF no Supremo Tribunal Federal. Até o fim da semana passada, as posições seguiam divergentes e o governo insiste na constitucionalidade da elevação do tributo. E a Câmara vota PEC que retira juros de precatórios de meta fiscal. E, se aprovada pelo Congresso, medida entra em vigor já neste ano. O plenário da Câmara dos Deputados deve votar na terça-feira, dia 15, a proposta de emenda à Constituição, que prevê, dentre outros temas, que o pagamento de juros e correção monetária de precatórios e requisições de pequeno valor, RPVs, será classificado como despesa financeira, fora da meta fiscal, com somente o principal dessas despesas entrando no cômputo da meta de primário e no limite de gastos do novo arcabouço fiscal. Temos um destaque também do valor econômico para o executivo. O Planalto vê tarifaço de Trump como oportunidade. A ofensiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reabilitar o ex-presidente Jair Bolsonaro no cenário eleitoral brasileiro foi vista como uma janela de oportunidade para que o governo Lula faça uma correção de rumos e prepare o terreno para 2026. Após a reação uníssona de setores estratégicos da economia nacional, a gestão petista passou a fazer movimentos para se reaproximar do empresariado, do agronegócio e até mesmo do Congresso Nacional. E Lula deixou explícito o aceno aos empresários e produtores agrícolas na entrevista concedida ao Jornal Nacional da TV Globo na semana passada.
E, na ocasião, o presidente disse que pretende convocar uma reunião com o segmento exportador para ouvi-los sobre a taxação dos produtos em 50%. E nas eleições, direita já admite pulverizar candidaturas em 2026. Reação a Trump amplia a racha de aliados de Bolsonaro, enquanto a esquerda se une a Lula. E diz o seguinte o texto desta matéria: a direita passou a sinalizar em público e também nos bastidores a possibilidade de chegar pulverizada à eleição para a presidência em 2026 e fracassar na tentativa de unificação, como prega parte dos aliados do ex-presidente Bolsonaro. E as reações no segmento à taxação de 50% aos produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos reforçaram a percepção de que mais de uma candidatura pode se colocar para o primeiro turno. No segundo, contudo, a expectativa é de que a aglutinação em torno do nome que se classificar para o embate, que é projetado contra o presidente Lula. E também o texto da matéria nos informa que a lista de presidenciáveis da direita e da centro-direita inclui hoje 5 governadores, que são Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema e Eduardo Leite, e familiares de Bolsonaro, como o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, à frente. E a indefinição do ex-presidente, que está inelegível até 2030 e posterga o apoio a um sucessor enquanto é julgado por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, é um fator que potencializa movimentações isoladas dos pré-candidatos, embora eles busquem manter laços com Bolsonaro. E os mais alinhados defendem em público que ele possa concorrer. E o Supremo Tribunal Federal ouve testemunhas do golpe. Depoimentos de integrantes dos núcleos 2, 3 e 4 da chamada trama golpista vão até dia 23 de julho. O Supremo começa a ouvir hoje, segunda-feira, dia 14, as testemunhas de acusação indicadas pela Procuradoria-Geral da República e de defesa elencadas pelos 23 réus na ação da trama golpista que integram os núcleos 2, 3 e 4. Segundo a denúncia da PGR, o núcleo 2 seria o responsável por gerenciar ações para manter o ex-presidente Bolsonaro no poder. O núcleo 3, que é o mais numeroso, é composto quase inteiramente por militares que teriam atuado com o objetivo de pressionar os comandantes das Forças Armadas para que eles aderissem à trama golpista. Já o núcleo 4 teria desenvolvido estratégias de desinformação sobre o processo eleitoral e contra opositores ao antigo governo. E sobre a família Bolsonaro, que é um destaque no Valor Econômico, líder do PT na Câmara pede inclusão de Bolsonaro e Flávio em inquérito sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Investigação apura se deputado licenciado busca retaliar autoridades que investigam ou atuam em processos contra seu pai, em especial ministros do Supremo Tribunal Federal. A licença de Eduardo Bolsonaro vai até dia 20 de julho. Com a licença perto do fim, Eduardo Bolsonaro pode perder mandato se não retornar ao Brasil. E no imposto de renda, parecer de Lira mantém a alíquota de 10% para impostos sobre alta renda. O documento amplia a faixa de isenção parcial, que passa a ser R$ 7,35 mil, com impacto de 17 bilhões em 3 anos. No Legislativo,
Alcolumbre fecha acordo com o governo, ganha indicações em agências e destrava sabatinas. Indicações para preencher vagas em tribunais, conselhos e órgãos estão paradas desde dezembro de 2024. E o próximo assunto é que a PGR pode pedir a condenação de Bolsonaro nesta segunda. A ação da trama golpista avança no Supremo em meio às ameaças do presidente Donald Trump. A Procuradoria-Geral da República deve apresentar hoje, nesta segunda, as alegações finais na ação contra Bolsonaro e os outros 7 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. E é o último dia do prazo para entrega do documento ao STF. E o Procurador-Geral, Paulo Gonet, vai defender a condenação ou a absolvição dos acusados. E o próximo assunto é um texto escrito por Bruno Caraz ao Valor Econômico. O fim dos honorários e o ajuste fiscal sem impostos. Advogados públicos têm a receber fundo bilionário da União e o fazem sem nenhuma transparência. E sobre o Supremo, Barroso divulga carta sobre tarifaço de Trump e faz defesa da democracia. Também temos aqui um próximo assunto dizendo que Lula discute tarifaço de Trump com ministros em reunião de última hora, ontem, no domingo, no caso. E no Alvorada, Lula e Alckmin discutem decreto para regulamentar lei da reciprocidade. Aqui diz que a reunião foi convocada às pressas e teve também a presença do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira. E o IOF volta à pauta no Legislativo e no Supremo. Conciliação reunirá representantes dos 2 poderes em um encontro a portas fechadas. E Bolsonaro diz que não se alegra com tarifa, mas volta a cobrar anistia. Ex-presidente alega que perdão é o caminho para solucionar a guerra comercial com os Estados Unidos. O ex-presidente Bolsonaro afirmou no domingo que não alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%, que foi imposta por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos ao Brasil. E ainda assim, voltou a falar em anistia e harmonia entre os poderes para solucionar o imbróglio. Em uma publicação na rede social X, que é o antigo Twitter, Bolsonaro disse que o tempo urge, ao lembrar que as sanções entram em vigor em 1º de agosto. Nós temos aqui o que ele alegou na publicação que ele fez na sua rede social. Ele colocou o seguinte: a solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre os irmãos. E com a anistia, também a paz para a economia. E sobre este mesmo assunto, em carta, Michele Bolsonaro pede que Lula deixe de lado o desejo de vingança. Ex-primeira-dama não cita na mensagem a anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro ou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro leu durante a agenda no Acre, no último sábado, uma carta pública endereçada ao presidente Lula, na qual pede que o petista baixe as armas da provocação e deixe de lado o desejo de vingança para resolver a crise oriunda da taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, determinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada. E ao contrário do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, Michele não cita a anistia aos envolvidos nos ataques golpistas ou o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no procedimento.
E por último, organizações brasileiras veem tarifa de Trump como declaração de vingança contra a democracia. Para membros do Pacto pela Democracia, o presidente dos Estados Unidos tenta intimidar o governo brasileiro por meio de chantagem comercial. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Nós faremos aqui um breve intervalo e na sequência estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias. Até mais. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Agora, dando continuidade, nós vamos iniciar o nosso segundo bloco de notícias aqui da TV da Transparência pelos destaques do site do jornal O Globo. No alto do site temos um assunto que é da política. Governo e Centrão se alinham contra a taxação de Trump após tensão escalar na crise do IOF. Caso provoque isolamento de aliados próximos do ex-presidente Bolsonaro, que mantém discurso em defesa da anistia para evitar o tarifaço. Após meses de desgaste político e semanas
de enfrentamento direto em torno da crise do imposto sobre operações financeiras, o Palácio do Planalto e parlamentares do Centrão se realinharam em um discurso em comum: a defesa dos interesses da economia nacional em reação às tarifas que o presidente americano Donald Trump pretende aplicar ao Brasil. E esse alinhamento oscilou de forma negativa ao longo do governo Lula III e provoca um isolamento de aliados próximos do ex-presidente Bolsonaro, que mantém discurso em defesa da anistia para evitar a taxação a partir de 1º de agosto. E a ameaça de Trump e o afinamento dos discursos ajudaram a arrefecer o embate do IOF e sinalizam para um período de ânimos acalmados. Já neste carrossel de imagens, temos aqui falando sobre o Rio de Janeiro: praias, montanhas e ilhas à venda. Áreas de Paraty vão a leilão e moradores da região se dizem preocupados. E lá em Minas Gerais, conheça o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Na editoria de saúde, a ansiedade das segundas-feiras causa estresse que dura meses. E sobre clima extremo, chuva e nova massa de frio. Veja a previsão de tempo para esta semana. Já falando sobre o Rio de Janeiro, maior fortaleza do tráfico, Rocinha é blindada com 1.500 fuzis, arsenal até 7 vezes superior à de um batalhão da Polícia Militar. O mercado de armas no Rio se transforma com compras no atacado, CACs e cópias de modelos americanos montadas em território nacional. Na editoria internacional, tarifaço de Donald Trump contra o Brasil pode parar nos tribunais. E motivos seriam uso de lei de emergência e prejuízos a importadores dos Estados Unidos. Na área da educação, quanto custa estudar nas escolas do Rio de Janeiro com as melhores notas do Enem? Uma ferramenta do Globo permite busca por nomes das unidades. E o Colégio Alfa Sem Bilingue, que está localizada na Barra da Tijuca, que aparece em primeiro lugar, e a escola tem mensalidades na faixa de R$3.000. Ainda falando sobre o Enem, saiba quais são as melhores escolas do Brasil em ciências da natureza. E no quesito, a maior nota do Brasil foi do Colégio de Aplicação Farias Brito, aqui no estado do Ceará, que conquistou média de 724,60 pontos. Ainda falando sobre o Enem, o desempenho em redação melhora no Enem, porém, percentual de notas acima de 900 recua. Aumento de alunos da rede pública entre os candidatos e também maior rigor na correção podem explicar essa variação, de acordo com os especialistas. A próxima matéria em destaque no site do Jornal Globo é da editoria internacional. Sonhos desfeitos. Nossos filhos começaram a entender que os xenófobos não brotaram do chão, conta a imigrante brasileira nos Estados Unidos. O sonho americano se transformou em pesadelo desde que Donald Trump voltou à Casa Branca no mês de janeiro. E sobre posicionamento, Barroso rebate carta de Trump e defende a atuação de corte ao julgar Bolsonaro e Big Techs. Em primeira manifestação, o presidente do Supremo Tribunal Federal reforça a defesa da democracia e da atuação nos julgamentos da trama e da responsabilização.
das redes. Na área da economia, aqui diz que o tarifaço de Trump também vai impactar a indústria brasileira. E o governo corre para montar uma estratégia. Exportações de itens industriais do Brasil para os Estados Unidos bateram recorde este ano, somando 16 bilhões de dólares e superando Mercosul, União Europeia e China. E na política nacional, PGR apresenta parecer que pode pedir a condenação de Bolsonaro na trama golpista. Após Gonê protocolar alegações finais em ação penal, réus também vão expor seus posicionamentos. E sobre a trama golpista, com depoimentos de Cid, Valdemar e Rodrigo Pacheco, Supremo Tribunal Federal realiza novas audiências de núcleos da trama golpista. Audiências começam hoje e vão até a semana que vem. E sobre Boa Viagem, que também é destaque no site, como é o único aeroporto brasileiro na lista dos 10 melhores do mundo. E no caso, é o aeroporto de Brasília. Sobe no ranking global do AirHelp e conquista o 4º lugar em 2025. E Carlos Eduardo Mansur escreve na área de esportes. Decisão premiou coragem do Chelsea, campeão após brutal imposição ao PSG. Apesar de impacto no calendário e modelo de seleção dos participantes, Copa de Clubes se mostrou ótimo produto, com confrontos raros e surpresas, e futebol salva ideias imperfeitas. Também temos um assunto da editoria internacional que faz parte também da cultura. Justin Bieber rompe com o empresário e faz acordo de mais de 30 milhões de dólares após disputa financeira. O cantor lança disco depois de brigar com Scooter Braun, mesmo nome por trás da acusação de bullying incessante e manipulador feita pela cantora Taylor Swift, que o apontou como responsável por vender o seu legado musical para alguém que tentou destruí-la. E sobre tecnologia. Como desativar a inteligência artificial da Meta do WhatsApp e por que isso é importante. A IA chegou ao aplicativo de mensagens, porém, nem todos estão satisfeitos. E veja como minimizar sua presença no aplicativo e os motivos por trás dessa decisão. E sobre as eleições do próximo ano, em 2026, na política nacional, plano de Bolsonaro de eleger metade do Congresso esbarra em rachas e disputas estaduais. Ex-presidente está disposto a abrir mão de candidaturas do PL a governos, porém, impasses nas chapas majoritárias ameaçam composições locais. Também temos um assunto falando sobre o narcogarimpo. Facções criminosas apostam em crimes ambientais para lavar dinheiro e diversificar negócios na região amazônica. Cadeia vai da produção de cocaína e mineração de ouro na América do Sul à exportação de commodities para a Europa. Os especialistas defendem cooperação internacional contra o narcogarimpo. E Bernardo Melo Franco escreve o seguinte texto para o jornal o Globo. Tarcísio tentou enrolar Supremo Tribunal Federal ao pedir passaporte de Bolsonaro. O governador usou o tarifaço de Trump como pretexto para viabilizar ida de aliado para os Estados Unidos. Porém, ministros da corte não nasceram ontem. Também temos aqui um assunto dizendo
que é do texto de Diogo Dantas, na área de esportes. Flamengo deu aval para Felipe Luiz por Pedro, ciente de que atacante poderia perder valor de mercado. Diretoria respaldou decisão do treinador de detonar comportamento do atacante. E falando sobre futebol, mais um destaque para a Copa de Clubes. Reação de jogadores do Chelsea a Trump penetra em festa do título viraliza nas redes sociais. O presidente dos Estados Unidos entregou o troféu da competição junto a Gianni Infantino e permaneceu no palco da premiação. E na editoria internacional, mais uma vez, na seção Sonhos Desfeitos. O medo de deportação paralisa uma comunidade brasileira lá nos Estados Unidos, relata um enviado especial do jornal O Globo. Temor de batidas da imigração esvazia ruas e comércio de Newark, cidade mais populosa do estado de Nova Jersey. E na seção de mais notícias, Ronaldinho Gaúcho é citado em processo em que é acusado de fraude. A Autônoma ajuizou uma ação contra o ex-atleta, a empresa 18K, além também de outros sócios. E a Alemanha julga Dr. Morte, que é um médico acusado pelo assassinato de 15 pacientes com injeções letais. A investigação aponta que ele injetou nas vítimas, que tinham entre 25 e 94 anos, um coquetel mortal de sedativos e, em alguns casos, incendiou suas residências para tentar acobertar os crimes. E já na editoria do Rio de Janeiro, temos um destaque para a Zona Norte, dizendo que um ônibus é sequestrado e usado como barricada durante a ação da Polícia Militar em Costa Barros. O coletivo circula na linha 920 e a Polícia Militar visa a reprimir a movimentação de criminosos envolvidos na prática de roubos de cargas e veículos. Já o próximo assunto, Rio dos Malandros. Daqui a pouco, o estacionamento na Lagoa será todo reservado, e aqui é um texto de Anselmo Góes. Aliás, estes são apenas 2 exemplos de como agem os guardadores do local, e esses chamados guardadores isolam espaços para impedir que motoristas estacionem, como podemos ver nesta imagem. Também temos um assunto dizendo que chefes no Origem no Arpibá, invernos botânicos no Lis e novos pratos no Bodegon. E veja as novidades no Rio de Janeiro. Já na seção Ela, em 20 anos, me casei 3 vezes com o mesmo marido. Isso quem disse foi Maria Fernanda Cândido. A atriz, que faz parte do elenco do premiado O Agente Secreto, fala sobre vida em Paris, educação dos filhos, ditadura militar e passagem do tempo. Ela disse em entrevista o seguinte: não é agradável, mas é uma condição que a gente enfrenta simplesmente pelo fato de estar viva. E mais uma vez temos aqui um caso, entrevista de Dona Ruth sobre guarda do filho da cantora Marília Mendonça viraliza e divide a web. Após relatar sofrimento com a perda da guarda do neto, a empresária virou assunto nas redes sociais. E conheça o bailarino brasileiro que estreou o Lago dos Cisnes, na principal companhia de balé nos Estados Unidos. E na área da cultura, assédio, nudez e piadas sexuais. Ex-apresentador do MasterChef é alvo de 83 denúncias por conduta imprópria. Relatório aponta histórico de contato físico indesejado,
humor sexual inapropriado e comentários racistas. Emissora e produtora admitem falhas em agir. E Regina Braga fala dos 43 anos de relacionamento com Drauzio Varela, que conheceu como seu aluno de teatro e, segundo ela, foi um conto de fadas. E antes de darmos continuidade nos destaques do site do Jornal o Globo, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Agora, dando continuidade na editoria de saúde do Jornal o Globo, temos aqui o seguinte destaque sobre Isabela Fiorentino. Entenda o que é paralisia cerebral, condição que acomete filho da apresentadora. Além de problemas motores, ela pode causar deficiência intelectual, problemas comportamentais, dificuldade para ver ou ouvir e também transtornos convulsivos. Cientistas encontram 214 patógenos em análise de DNA pré-histórico de 6,5 mil anos atrás. O maior estudo sobre o tema já feito mapeou doenças infecciosas conhecidas ao longo dos milênios e ofereceu pistas sobre como as interações entre humanos e animais transformaram a sua disseminação. Ainda falando sobre saúde, me surpreendi comigo mesma porque eu ia brincando para a químio e nunca desisti. Conta a enfermeira que sobreviveu a um linfoma. Na editoria de esportes, Gilberto Silva disse o seguinte: o Brasil tem um produto que no mundo ainda não é visto como de primeira prateleira. Membro de grupo de estudos da FIFA, campeão mundial em 2002, avalia a participação brasileira na Copa de Clubes e defende debate para desenvolvimento de liga forte no país. Ainda falando sobre a Copa do Mundo de Clubes, saiba porque Gonzalo Garcia, do Real Madrid, foi eleito o único artilheiro do Mundial mesmo, com empate quádruplo. Atacante de 21 anos, marcou 4 gols na competição, que é o mesmo número de Di Maria, Grace e Marcos Leonardo. E time formado por médicos com mais de 80 anos de idade fica em 4º lugar em Mundial de Basquete. O evento aconteceu na Suíça e reuniu 400 equipes de diferentes regiões do planeta, como nós podemos ver aqui na imagem. E sobre desrespeito aos atletas, o Sindicato de Jogadores ataca FIFA após fim da Copa do Mundo de Clubes. Após final vencida pelo Chelsea, a entidade internacional critica duramente o presidente da FIFA por calendário apertado e condições extremas lá nos Estados Unidos. Agora falando sobre negócios, euforia dos fundos de crédito já acende alerta amarelo em Faria Lima e Leblon. Na economia, o governo deve publicar nesta semana decreto que regulamenta a lei da reciprocidade. A lei permite que o governo possa aplicar tarifas
contra países e blocos econômicos que adotam barreiras comerciais contra o Brasil. E a União Europeia já discute medidas de retaliação com tarifa proibitiva para o comércio transatlântico. O ministro da Economia da França afirma que o bloco deve permanecer unido e colocar na mesa sua capacidade de resposta. Na editoria internacional, temos aqui o primeiro assunto que fala que a Irlanda inicia a escavação de vala comum, onde quase 800 bebês podem ter sido enterrados em antigo orfanato. Autoridades acreditam que o antigo tanque de esgoto foi usado para ocultar corpos de crianças mortas em comandada por freiras. E essa operação deve durar 2 anos. E sobre o acidente da Air India, botão de corte de combustível é foco de investigação. Também temos um caso de fuga, que também é destaque na editoria internacional. Prisioneiro francês foge da cadeia escondido na bolsa de um outro detento. Jovem de 20 anos escapou ao se ocultar na bagagem de detento que deixava a prisão. E sobre sem risco de tsunami. Terremoto de magnitude 6,7 atinge região leste da Indonésia hoje, nesta segunda. Epicentro foi localizado no mar, a 177 quilômetros da cidade de Tual. Não há risco de tsunami, segundo as autoridades da região. Já sobre variedades, sobre true crime, condenado por estupro, Brennan enfileira atestados de união estável para receber visitas íntimas em Tremembé. Primeira a visitá-lo na prisão, na condição de companheira, foi Amélia Maria Teresa de Jesus, de 50 anos, que esteve na unidade pelo menos 12 vezes. E o próximo assunto: guardiões espirituais, protetores e também mensageiros. O que gatos, elefantes e tigres revelam sobre o conceito de sagrado no mundo. Os animais moldaram práticas culturais, rituais e sistemas de valores que continuam a influenciar diferentes comunidades. E o próximo assunto é dizendo que fóssil de dinossauro é encontrado sob estacionamento de museu lá nos Estados Unidos. Um fragmento de vértebra com 67,5 milhões de anos foi identificado durante perfuração para o projeto geotérmico em Denver. E nos Estados Unidos, um motorista é flagrado com 14 tucanos vivos escondidos no painel do carro na fronteira dos Estados Unidos. Carlos Abundez, de 35 anos, enfrenta acusações federais de contrabando após a descoberta de agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Já no site de notícias do Correio Brasiliense, desta segunda-feira, dia 14 de julho, temos aqui o nosso primeiro destaque, que é para a política nacional, dizendo que Lula monta estratégia com o ministro para reação ao tarifaço dos Estados Unidos. Reunião no Alvorada debate o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade econômica. E a medida permitirá retaliações a tarifas externas, como as impostas pelo governo Trump, e reforça a soberania comercial aqui no nosso país. Em uma reunião realizada entre a tarde e a noite de ontem no Palácio do Alvorada, integrantes do governo discutiram
com o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, o decreto que vai regulamentar a lei da reciprocidade econômica. E o texto deve ser publicado até amanhã, terça-feira. Com isso, o Brasil adotará uma nova postura comercial com os demais países, além dos Estados Unidos. E o próximo assunto é sobre o transporte público. Paradas de ônibus no Distrito Federal ganham agora QR Code para consulta de horários em tempo real. A tecnologia está disponível em 10 pontos do plano piloto e permite ao usuário acessar as linhas e os horários dos ônibus que passam por aquela parada. Também temos aqui um assunto falando sobre mortes em trânsito. Fim de semana trágico tem 4 mortes nas vias do Distrito Federal. Em 2 dias, 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas em 10 acidentes ocorridos na pista da capital. E especialistas apontam excesso de velocidade, cansaço e embriaguez como as principais causas desses acidentes. E sobre o Julho Amarelo, casos de hepatites crescem 525% no Distrito Federal. E o Julho Amarelo alerta sobre esses riscos. Em 6 meses, 39 pacientes foram diagnosticados com hepatite A, mais da metade de todos os registros de 2024. O diagnóstico precoce e vacinação são essenciais para evitar casos graves da doença, que pode, inclusive, matar. E no futebol, Trump é criticado por não sair do palco na comemoração do Chelsea. E o presidente da FIFA tentou levar Trump para fora do palco, mas o presidente permaneceu imóvel. E sobre violência, jovem é executado com 9 tiros no rosto, lá em Minas Gerais. A vítima estava acompanhada de 2 amigos em uma rua quando foi atacada. E esse caso aconteceu no bairro Bela Vista, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. E em Guará, pai é preso suspeito de estuprar a própria filha. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, foi a própria vítima que fez a denúncia. Esse caso está sendo investigado. Em Águas Lindas, um homem é morto a tiros e outras pessoas ficam feridas em Águas Lindas. Polícia Civil investiga o homicídio como um possível acerto de contas. E até agora, nenhum suspeito foi preso. Já no judiciário, temos aí o embate entre Ruth, mãe de Marília Mendonça, e o cantor Murilo Huff. Disputa pela guarda do filho de Marília Mendonça continua. Antes, a guarda de Léo era compartilhada. Segundo Ruth, havia uma relação de respeito entre as duas famílias. E sobre o acidente na BR-040, veja o vídeo de como ficou o carro de Fabiano, da dupla com César Menotti. O veículo perdeu as rodas e teve a lataria retorcida após a colisão na BR, em Minas. Cantor saiu ileso e manteve a agenda de shows. E sobre clima, temperaturas seguem baixas no Distrito Federal, com mínima de 15,1 graus Celsius nesta semana. A sensação térmica chegou a 13 graus Celsius em áreas do Distrito Federal. A capital ainda enfrenta tempo seco nas primeiras horas do dia. Na editoria internacional, temos aqui um destaque para o Oriente Médio. Quase 800 palestinos morrem em Gaza ao tentar buscar comida em centros de ajuda. Palestinos famintos
precisam escolher entre arriscar a própria vida e serem vítimas de disparos de tanques e drones ou morrer de fome. Entre 27 de maio e 7 de julho, 798 moradores da faixa de Gaza foram assassinados ao tentarem receber comida. Como nós temos aqui nesta imagem com a seguinte legenda, dizendo que a distribuição de comida por parte de organização não governamental no bairro de Rimal, na cidade de Gaza. Fome generalizada e desespero. E sobre o judiciário, Rumble e Trump Media voltam a acionar Moraes na justiça. No documento enviado à Justiça da Flórida, as empresas reclamam que a decisão foi enviada por e-mail e seria irregular. A plataforma de vídeos Rumble enviou uma petição à Justiça na Flórida dos Estados Unidos ontem, no domingo, dia 13 de julho, criticando uma nova decisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E o magistrado brasileiro solicitou a Rumble, na sexta-feira, dia 11, o bloqueio total em todo o território brasileiro de uma conta associada ao comentarista Rodrigo Constantino. E antes de darmos continuidade, faremos aqui mais uma vez uma pausa e logo na sequência estarei de volta. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Dando continuidade no site do jornal Correio Brasiliense, na editoria de cidades, temos aqui um caso de um crime. Tiroteio em Lusiânia deixa 2 mortos e 5 feridos. É sobre um acidente. Idosa é atropelada por ciclista na calçada e bate a cabeça. Sobre trânsito, BR-080, rodovia da morte, tem uma fatalidade a cada 57 dias. Agora, um próximo assunto é sobre arte. Artesanato de Brasília conquista feira temática em Olinda, lá em Pernambuco. E do esporte, Raíssa Leal confirma favoritismo e conquista a CLS Brasília. E cria do Guará, Felipe Gustavo conquista também o título do CLS Brasília. E sobre incêndio, um barraco pega fogo em assentamento às margens da BR-060. E um trio é preso em flagrante por furtar 300 quilogramas de cabos no CIA. E latrocida e menor são presos por tráfico de drogas na Asa Norte. Também temos aqui um assunto agora na política, falando sobre a anistia. Após tarifas de Trump, Bolsonaro diz que a anistia trará paz para a economia. Na avaliação de Bolsonaro, a imposição tarifária dos Estados Unidos ao Brasil, na última quarta-feira, dia 9 de julho, tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade do que com a economia. E sobre essa crise do Brasil com os Estados Unidos,
Boulos aciona a PGR para abertura de inquérito contra Tarcísio. A petição argumenta que, ao utilizar a influência de seu cargo de governador para que o Jair Bolsonaro pudesse deixar o país e se encontrar com Donald Trump, Tarcísio de Freitas evidencia o uso da influência política do cargo de governador para tentar afastar Jair Bolsonaro da aplicação da lei penal. E no Poder Judiciário, o presidente do Supremo critica tarifaço de Trump, compreensão imprecisa dos fatos. A carta do ministro Luiz Roberto Barroso é a primeira manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito do anúncio feito por Trump e que culpa justamente a Corte de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. E sobre auditoria, o Tribunal de Contas da União vê indícios de irregularidades em viagem de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos e caberá ao relator decidir se recomendará que a apuração seja conduzida pela mesa diretora e pela unidade de controle interno da Câmara dos Deputados. E o Congresso quer intermediar a negociação desse tarifaço. Comissão de Relações Exteriores do Senado articula envio de missão aos Estados Unidos para tratar com o legislativo norte-americano uma mediação para essa crise. Mota e Alcolumbre emitem nota conjunta falando em equilíbrio e firmeza. E na área da economia, sobre o comércio exterior, os setores já sentem efeitos de taxação prometida por Donald Trump. Na aquicultura, pelo menos 58 contêineres de pescado que seriam vendidos nos Estados Unidos tiveram que voltar para o Brasil. A Apipesca pede ao governo brasileiro para que, pelo menos, consiga estender o prazo da implementação das tarifas para até 90 dias. Já sobre energia, o governo edita medida provisória com o objetivo de conter alta da conta de luz em 2026. Medida reorganiza subsídios da conta de desenvolvimento energético e limita gastos, com foco em equilíbrio tarifário e segurança energética no médio e longo prazo. E o Correio Brasiliense também traz mais um destaque para o imposto de renda, dizendo que a isenção do IR será ampliada para quem ganha até R$ 7.350, anuncia Lira. A proposta prevê beneficiar mais 500 mil pessoas e manterá a arrecadação positiva de 12,7 bilhões de reais. E na inflação, o Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, se explica por IPCA acima do teto. Pelo novo regime de meta contínua de inflação, que passou a valer neste ano, o presidente do Banco Central teve novamente de publicar uma carta aberta para justificar por que o índice ficou fora do limite estabelecido. Agora, na Editoria Brasil, temos um assunto para o meio ambiente. Mangue amazônico captura mais carbono que a floresta. Projeto da Petrobras trabalha para reflorestar áreas degradadas e ajuda comunidades a usar recursos de forma sustentável. E sobre contaminação. Aqui nesta matéria diz que uma contaminação inédita em ração matou 245 cavalos em 4 estados, afirma um mapa. Ministério da Agricultura investiga substância tóxica em produto da Nutrata, que teve produção interditada após mortes em 4 estados. E a Justiça autorizou retomada parcial, porém, o governo recorre. Em cavernas
de Peruaçu, lá em Minas Gerais, são inscritas no Patrimônio Mundial da Unesco. O parque se encontra na interseção dos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Abriga mais de 2.000 espécies de plantas e animais, incluindo muitas ameaçadas, informou a Unesco. Como nós podemos ver aqui na imagem, a caverna do Peruaçu, em Minas. E sobre o assunto agora envolvendo a aviação civil, colisão de avião de pequeno porte suspende voos em aeroporto da Inglaterra. Acidente que ocorreu logo após a decolagem da aeronave gerou grande explosão em Condado, a 70 quilômetros de Londres. E não há informações sobre causas desse acidente ou feridos. Também temos um destaque para o Rio Grande do Sul. ICMBio lamenta a morte de Bianca Zanella, que é a menina que caiu de cânion no Rio Grande do Sul. O Instituto declarou que dará o total apoio à família de Bianca, levando o corpo para o velório em Curitiba, onde a família reside, para que possa ser cremado. Já na editoria internacional, temos a relação aqui, relações diplomáticas entre Lula e Trump. Brasil e Estados Unidos vivem pior momento das relações entre os dois países. Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil apontam que a crise das tarifas é o pior momento das relações entre Brasil e Estados Unidos. E Trump diz que fará grande anúncio sobre a Rússia. O presidente republicano anunciou ontem, domingo, dia 13 de julho, que os Estados Unidos enviarão sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia. E no Oriente Médio, como nós vimos anteriormente esta matéria, quase 800 palestinos morrem em Gaza ao tentar buscar comida. E sobre o Mundial de Clubes, Trump é vaiado ao entrar em campo na final da Copa. Na editoria de Educação e Carreira, programa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios capacita profissionais para o serviço público. E a iniciativa do Ministério oferece residência para aqueles com até 5 anos de graduação ou cursando pós-graduação em diversas áreas. Dos 418 aprovados na primeira seleção, 114 já foram efetivados em cargos comissionados. E uma estudante brasileira recebe prêmio na Suíça por pesquisa contra o câncer. E em transição ecológica, Brasil tem 6,8 milhões de empregos verdes e 2 milhões de jovens atuando na área. E na área de entretenimento, Fabiano, da dupla com César Menotti, sofre acidente na BR-040. E para o Dia do Rock, Elas no Rock, mulheres que desafiaram o machismo no palco. E sobre ciência e saúde, a mobilidade do útero e por que ela é fundamental. O próximo assunto diz que um tecido humano feito em 3D pode revolucionar as terapias regenerativas. O chamado STOMP, que é o nome do material, permite criar protótipos de órgãos e simular regiões com precisão inédita. Poderá ser utilizado em terapias regenerativas e em casos de doenças multicelulares, como as causadas por bactérias, fungos e também os vírus. E sobre metabolismo, que também é um destaque no site do Correio Brasiliense, pesquisas reforçam que controlar o pré-diabetes é possível com exercício e dieta. A condição clínica é a última etapa para evitar a doença metabólica e acomete cerca de 16 milhões de brasileiros.
e estudos mostram os efeitos dos hábitos de vida no processo de reversão. E sobre mercado fitness, perdendo músculos, ganhando problemas. Conheça a sarcopenia e seus riscos para a saúde. Apesar de pouco abordada, a sarcopenia tem afetado cada vez mais jovens e adultos, acendendo um alerta para uma geração com maus hábitos. Agora, saindo do site do jornal Correio Brasiliense, já no Folha de São Paulo, na editoria de política, temos aqui nosso primeiro destaque, que é para as eleições do próximo ano, em 2026. Nunes repete Trump e Tarcísio, contesta TSE e defende candidatura de Bolsonaro em 2026. Prefeito de São Paulo diz que não é melhor caminho tornar alguém inelegível, como definiu a Justiça Eleitoral. Já no painel Folha, o partido PP deve indicar relator do arcabouço para a comissão que analisará a medida provisória de Fernando Haddad. Hugo Mota pediu que líderes façam as nomeações para que colegiado seja instalado nesta semana. O Itamaraty recomendou que Lula vetasse projeto que cria o Dia da Amizade entre Brasil e Israel. O presidente não se manifestou e texto foi promulgado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Tarifaço de Trump é uma oportunidade para Lula acertar a comunicação. A reação inicial indica que a medida pode abrir espaço para petista liderar defesa de interesses nacionais. Também temos um destaque para o judiciário, dizendo que Moraes dá nova ordem ao Rambo. A empresa aciona a Justiça dos Estados Unidos contra a decisão do Supremo. E para o Congresso Nacional, Câmara resiste à pressão bolsonarista por anistia em troca do fim do tarifaço. Trump e Lula violaram repetidamente princípios que agora invocam sobre tarifas. Conflito entre Brasil e Estados Unidos expõe contradições dos dois presidentes. E Barroso rebate Trump em carta e diz que sanções são fundadas em compreensão imprecisa dos fatos. E Bolsonaro mira TSE para justificar reuniões golpistas e se distancia até de sua própria defesa. Já no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, desta segunda-feira, temos aqui o nosso destaque para a crise entre os poderes. Moraes recebe integrantes do governo e do Congresso para tentar aplacar crise do IOF. A audiência de conciliação ocorre nesta terça, amanhã, após ministro suspender aumento do imposto. Porém, também impedir que Congresso derrube decreto do Executivo. E o próximo assunto, ainda na política nacional, governo e Congresso negociam reduzir IOF em saída de meio termo ao Supremo Tribunal Federal com emendas. E o governo quer convencer Moraes de alta do IOF sem confrontar Congresso, diz Dário Duriga. E o Congresso pede ao Supremo que valide o decreto que derrubou o aumento do IOF do governo Lula. Já o próximo assunto, ainda falando sobre estes mesmos temas, Haddad se reuniu com Moraes há 6 dias da audiência de conciliação do IOF. E nós temos aqui uma seção do site falando sobre os bastidores. Tarifa de Trump acirra a disputa entre Tarcísio e Eduardo e expõe divergência sobre os próximos passos. E sobre esses impactos do tarifaço, Marcelo Godoy diz o seguinte: mísseis, helicópteros e canhões. Como as ações de Trump podem afetar o exército do Brasil.
após suspender compra de obuseiros israelenses, o país se vê diante da possibilidade de ruptura com os Estados Unidos em um momento em que a Europa não tem como fornecer armas. Já Andreasa escreve o seguinte texto: de volta e para tirar espuma, a sanção de Trump. E Barroso responde a ataques de Trump dizendo que no Brasil de hoje não se persegue ninguém. E Lula se reúne com Alckmin, Haddad, Leisi, Fávaro e Sidônio para acertar a reação a Trump. Já na seção de opinião do jornal Estado de São Paulo, nós temos aqui os 3 textos. O primeiro, Lula 3 é o triunfo da ineficiência. Tribunal de Contas da União mostra que governo não atingiu metas de programas inscritos no PPA, o que revela a incompetência do petista. Também temos o segundo texto de opinião, inflação não é brincadeira. Mais um estouro da meta de inflação desqualifica a pressão de Lula e do PT por queda de juros. E por último, Lira faz o que Lula queria. Ao manter a taxação mínima de 10% sobre os mais ricos, deputado preserva projeto de governo. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, temos a primeira matéria dizendo que o Supremo começa a ouvir testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 da tentativa de golpe. E o próximo assunto é dizendo que, em defesa da Constituição, da democracia e da Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, faz reflexões sobre esse momento. E o Supremo valida a análise prévia de denúncias por área técnica do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Para o plenário, o procedimento aprimora esforços de fiscalização e controle e não retira poder dos membros da Corte de Contas. E na Agência Brasil, desta segunda-feira, temos um destaque na política, dizendo que o governo vai trabalhar para reverter a taxação dos Estados Unidos. Isso segundo o Geraldo Alckmin. Nos próximos dias, o governo federal se reunirá com o setor privado. Em direitos humanos, a Pátrida, por 30 anos, ativista encontrou amor e liberdade aqui, no Brasil. E por último, ECA, 35 anos. Estatuto regulamentou direitos das crianças no Brasil. Pais que trabalhavam em lixão lutam por vida digna para os filhos. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Eu já gostaria de agradecer a você pela sua audiência até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.